Então, sétimo ano, bem-vindos a mais uma videoaula. A videoaula de hoje ela vai ser um pouco diferente daquelas que nós já estamos habituados, porque na videoaula de hoje a gente vai fazer um comparativo. Nós estudamos até agora alguns seres vivos, né? Como damos início ao estudo dos vírus, que existe ainda aquela contradição, vírus é considerado ser vivo, sim ou não? E aí nós vimos que quando parasitando uma célula viva, um vírus começa a ter um comportamento parecido com o de um ser vivo, né? Ele utiliza o metabolismo da própria célula para que essa célula comece a realizar aí funções para ele, né? Dentre essas funções nós vimos aí a questão da reprodução do vírus. Nós vimos que os vírus eles conseguem infectar até mesmo bactérias, e esse vírus ele é chamado de bacteriófago. Posteriormente ao estudo dos vírus, nós fomos para o estudo das bactérias. As bactérias, sim, já são aí 100% de certeza classificadas como seres vivos. Elas possuem um reino próprio, o chamado reino Monera. Nós vimos aí como é que elas se reproduzem, vimos que algumas bactérias são utilizadas para benefício do homem, nós já vimos que outras não, que elas são patogênicas, que devem se tomar cuidado. Vimos também a questão do uso de medicamento, né, o antibiótico, por exemplo, que é o medicamento utilizado no combate às bactérias. Vimos aí o risco que é a automedicação, né, os antibióticos, né, agora eles só podem ser comprados mediante a apresentação de uma prescrição médica, né. Todo o cuidado agora está sendo tomado, porque quando a gente utiliza esse antibiótico de forma indevida, em vez da bactéria ser eliminada, acaba acontecendo o processo inverso. A bactéria acaba se fortalecendo, surgindo as superbactérias, que são perigosíssimas, né, porque elas são muito resistentes à medicação. Depois disso, nós fomos para o reino protista. Vimos aí que alguns protozoários, que falamos aí sobre doença de Chagas, por exemplo, né, vimos aí sobre o calazar, né, a leishmaniose, e nós vimos que os protozoários também, alguns são de vida livre, como a planária, mas nós vimos que a grande maioria é parasitária, né? Eles causam doenças, vimos aí a ameba como exemplo. Posterior a isso, nós falamos sobre os fungos, e aí prestem bastante atenção. Nós vimos que os fungos, eles foram por um determinado tempo classificados como plantas, pertencente aí ao próximo reino que nós vamos estudar. E aí nós vamos fazer o estudo desse reino dos vegetais, o reino Plantae. Nós vamos falar sobre esse reino na próxima semana. Porque hoje o que eu quero solicitar a vocês? Vimos então, como eu já falei, que os fungos foram aí considerados vegetais por um determinado tempo. E aí por algumas características que vocês com certeza lembram, os fungos ganharam um reino próprio, deixaram de ser classificados como plantas e ganharam o seu próprio reino, o reino fungi. Mas assim, turma, eu quero que vocês preparem, que vocês elaborem, que vocês pesquisem, levem essa pesquisa de vocês a sério, porque vai nos ajudar bastante para a próxima semana, porque como eu falei, na próxima semana nós vamos aí estudar o reino das plantas, o reino dos vegetais. E aí, nessa aula de hoje, o que é que eu vou falar com vocês? Eu vou passar algumas diretrizes, porque vocês vão realizar um trabalho, esse trabalho vai ser em forma de relatório, certo? Lá na nossa agenda, eu já coloquei o e-mail que vocês podem me enviar esse relatório. Caso você tenha dificuldade em relação aí ao uso da internet, está sem computador, está utilizando apenas o celular, e eu sei que para alguns alunos é um pouco complicado, está ali digitando, está ali elaborando documentos no Word pelo celular, você pode entregar esse relatório lá na escola. Você faz manuscrito e entrega lá na escola que eu irei recolher esse material, certo? Mas vamos ao que nos interessa. Mediante a tudo que já foi falado, o que é que vocês vão focar? Eu quero que vocês façam um relatório comparando as diferenças e se existe semelhanças entre os fungos e as plantas.
Façam isso, turma, de forma muito séria, certo? Esse relatório, ele vai ser utilizado para a nota de vocês, ele vai ser a nota de trabalho de vocês da nossa segunda etapa, do nosso segundo bimestre, tá certo? E ele vai ajudar muito a partir das aulas da próxima semana, que o foco vai ser o reino das plantas, o reino dos vegetais, o reino plantae, certo? Então, assim, um outro detalhe também que eu queria abordar com vocês hoje é sobre a entrega das atividades do livro, certo? Então, lá no mural, né, lá na sala de vocês, na nossa sala virtual, lá no Google Classroom, nós temos algumas abas. Tem a aba mural, temos a aba atividades e temos a aba pessoas. Lá na aba pessoas, você vai ver a relação de todos os alunos que estão na sua sala virtual. Na aba mural, vocês lá vão receber os meus comunicados. Alguma observação que eu queira fazer, pode ser uma curiosidade, pode ser mudanças de planos, certo? Então lá eu vou sempre estar postando comunicados. O foco de vocês tem que ser na aba atividades. Então lá, quando você entra na aba atividades, vocês veem que eu já coloco os tópicos, as datas das atividades que devem ser postadas. Então fiquem atentos àquelas datas, para que vocês possam me enviar, por meio de foto, a atividade referente àquela data, àquela videoaula. Então, sempre coloco a data da videoaula que foi postada. Então, por favor, para facilitar para mim, para facilitar para vocês, para que a identificação de vocês seja feita de forma mais rápida e eficaz, coloquem as atividades de acordo com as datas, porque eu já fiz essa divisão lá na nossa aba atividades, certo? Mas o mais importante, turma, coloquem sempre o nome de vocês para que eu possa identificar quem são os alunos. Como eu estou cuidando do sexto e sétimo ano manhã e tarde, vocês, sétimo ano, especifica. Por exemplo, coloquem assim, mandou as atividades, lá no comentário particular da própria atividade, como alguns já estão fazendo, vocês podem colocar o seguinte: coloca o nome completo de vocês, seguido da série, sétimo ano A ou sétimo ano B, tá certo? Então, sendo feito dessa forma, nós não teremos problemas em relação à identificação do aluno, certo? Porque essas atividades, elas também têm peso em relação ao cálculo da nota de vocês. Então, é muito importante que vocês realizem essas atividades, certo? Então, lá, mais uma vez, lá na aba Atividades, você entra na data específica da atividade que foi postada em relação à data da videoaula e mandem as fotos das páginas do livro que foram especificadas nas videoaulas. E não esqueçam de, no comentário particular, vocês colocarem o nome de vocês completo seguido da série, sétimo ano A ou sétimo ano B, certo? E não esqueçam, esse relatório ele vai ser utilizado como nota de trabalho da segunda etapa do nosso segundo bimestre. Então, só para recapitular, qual vai ser o assunto, qual é o foco desse nosso relatório? Comparativo entre fungos e plantas, focando principalmente no quê? Nas diferenças e se há semelhanças entre eles, ok? Façam de forma organizada, como eu já falei para vocês, pode ser enviado por e-mail, o meu e-mail já está lá na nossa agenda, certo? Junto com o link da nossa videoaula. Então, e atenham-se ao prazo de entrega, tá certo? O prazo de entrega eu vou colocar no mural da nossa sala, então fiquem sempre atentos, que é aquela parte, como eu já expliquei, onde eu coloco os nossos comunicados, tá certo? E aí, turma, desejo aí espero que estejam todos bem, certo? Vamos aí ter um pouco mais de paciência, mas logo logo nós vamos voltar à nossa normalidade, vamos voltar às nossas aulas presenciais, mas enquanto isso vamos continuar mantendo todas as medidas de precaução que são necessárias, certo? Se tivermos aí todo mundo cumprindo com o isolamento social, cada um tomando todo o cuidado possível, logo, o mais breve possível, nós iremos voltar à nossa normalidade, às nossas rotinas. Estou sentindo muita falta
de vocês, mas vamos aí continuar focados. Realizem as atividades, porque é dessa forma que vocês vão conseguir ter certeza que o conteúdo está sendo compreendido por vocês, que vocês estão realmente aprendendo com as nossas videoaulas. Então, um grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima videoaula.